Bom dia! Está no ar mais um RP Notícias e com notícia boa. Rio Preto é bicampeão em gestão ambiental. A Câmara Municipal faz homenagem em Dia Internacional da Mulher e a Secretaria da Saúde investiga uma nova suspeita de coronavírus. Bom dia, Marcos. Boa sexta-feira. Sextou, não é? Como Sextou. Diz a rapaziada aí, não é? Muito bom dia, Mariane Dias, telespectador, telespectadora do Canal 7 da TV Rio Preto. Estamos aqui para conversar e analisarmos as nossas coisas. Qual é o principal destaque aí, Mariana? Rio Preto venceu pela segunda vez consecutiva, Marcos, como a cidade com melhor gestão ambiental do estado de São Paulo. A cerimônia de entrega de troféu foi aberta ontem pelo governador João Dória no Palácio dos Bandeirantes. E atualmente participa aí do programa Município Verde Azul 613 cidades, né, que colocam em prática mais de 85 tarefas. E Rio Preto novamente aí ganhou o segundo lugar. E o prefeito Edinho Araújo foi até São Paulo buscar o prêmio, acompanhado da Secretaria do Meio Ambiente, também do superintendente do SEMAI, o Nicanor. É uma boa notícia, sem dúvida nenhuma, se você considerar que nós só temos notícias ruins na área ambiental, né? Como queimadas e enchentes que estão deslizando em costas, matando pessoas. Você receber um prêmio de gestão ambiental, claro que é sempre bem-vindo. E não é à toa que o Preto hoje recebe aí o seu prêmio ambiental, de gestão ambiental, pela segunda vez, até porque ele tem um serviço de abastecimento, coleta e tratamento de esgoto. Isso. Que foi iniciado a partir da autarquia criada, que foi o SEMAI. Quando se criou a autarquia, tinha esse propósito. E, além disso, existem outras gestões também ambientais que colaboram e colaboraram com este título. No caso, por exemplo, coleta de lixo. Hoje, Rio Preto coleta 100% do seu lixo e dá destinação final ao lixo. Você tem o SEMAI trabalhando de acordo com a sua capacidade. Você tem uma coleta de lixo boa, você tem uma conscientização. É educação ambiental. É educação também, ambiental, né? Não é? Isso. É educação também. Eu acho que, claro que as outras são importantes, mas essa seria a mais interessante e poderia colaborar muito mais. Porque ainda é possível, Mariane, ainda é possível, telespectador, você vê o cara jogar lixo dentro da boca de lobo. Sim. Você vê a pessoa jogar plástico, você vê a pessoa jogar até animal naquela boca de lobo. O que acontece? Entope, vem uma enxurrada, vem uma chuva, não esgota, não tem jeito de esgotar e acaba se transformando em enchente. Mas é uma boa notícia, pelo menos uma boa notícia, né, nessa sexta-feira, dessa gestão ambiental, o prêmio de gestão ambiental em Rio Preto. Mas eu repito, é a coleta de lixo que é boa, o SEMAI é o grande responsável também por essa questão. Sim. Porque soube através da autarquia, e eu sempre defendi a autarquia, hein? Outro dia o sujeito me cobrou, eu falei, mas você não vai falar nada do SEMAI, porque o SEMAI não sei o quê. Não. Uma coisa, eles queriam privatizar. Me recordo o Carlos Arnaldo que esteve aqui esses dias, o ex-vereador, e eu me recordo que ele disse aqui perfeitamente que a prefeitura, na época, estava privatizado o sistema de água e esgoto de Rio Preto. Até a Sabesp veio aqui tentar dar uma beliscada. Esses caras gostam de dar uma beliscadinha ali. Então a Sabesp andou rodeando aqui. Veio uma empresa de São Paulo também, que o nome do cara era Paulo. Esse era vamos dizer assim, o negociante. Era o mercador. Mercador de maldade. Porque o serviço de água e esgoto privatizado de uma cidade, ele amarga aí no bolso da pessoa que é o usuário, não é? Tem aí exemplos dessas empresas que exploram o serviço de água e esgoto? Aqui não, aqui pelo menos é uma autarquia, o dinheiro fica aqui, fica dentro da prefeitura. É uma coisa de interdependência entre a prefeitura e SEMAI.
É uma autarquia que pertence à prefeitura. Não diferente mais ou menos do que era o Departamento de Água e Esgoto, mas é uma boa notícia, sem dúvida nenhuma, essa gestão ambiental. Parabéns, quando a gente precisa cobrar, a gente cobra. Quando a gente pode elogiar, não é sempre, mas parabéns pelo prêmio recebido aí como gestão ambiental. O promotor Carlos Romani instaurou um inquérito civil para investigar o vazamento de esgoto na Avenida Filadélfio Gouveia Neto, próximo ali ao viaduto Jordão Reis, com base na denúncia feita pelo vereador Marco Rilo, do PT, que informou que o SEMAI precisa de fazer reparos ali e, no entanto, ainda não houve esse conserto. Então, essa ação já tem um tempo. Eu cheguei na época também a conversar com o vereador Marco Rilo e ele fala que é um caso que se estende, que toda vez que chove, o esgoto sobe e vaza ali na avenida, atrapalha os comerciantes que tem ali. Então agora vai ser investigado pelo Ministério Público. Né? Você vê a contradição aí, né? Eu não sei. Paradoxal. Você recebe um prêmio de gestão ambiental e de repente você tem um esgoto que joga direto no Rio Preto e causa esse transtorno para os comerciantes, para as pessoas que se utilizam daquele espaço, é ali na Anchieta. Aliás, o sistema de esgoto ali, naquele setor, é muito antigo, é arcaico. Se você furar o que tem por baixo da terra, por baixo do asfalto ali, é uma coisa inexplicável. Isso deve ter gambiarra, deve ter uma série de coisas que são negligentes, mas isso não é de agora, não. Pode até ter de agora, mas vem de quantos anos? A Anchieta é um dos bairros mais antigos de Rio Preto, se eu não estiver enganado. Porque Rio Preto começou ali na Vila Maceno, né, praticamente. A altura da igreja, acho que tinha um cemitério ali, onde é o asilo São Vicente de Paula. Era um cemitério que tinha ali embaixo, era um cemitério. E Anchieta foi um bairro próximo ali, foi um dos primeiros bairros de São José do Rio Preto. Então, o sistema deve ser muito antigo e que deve proporcionar isso. Agora, o Ministério Público entrar nessa história, eu acho que não tinha necessidade do Ministério Público abrir um procedimento para investigar, tem tanta coisa para investigar. Eu acho que isso aí teria que ser a partir de um requerimento do vereador, de uma ação dos senhores vereadores, dos nobres vereadores, com o prefeito. Prefeito, tem um problema lá. Tem um problema lá, vamos resolver. Estamos mostrando o problema. É grave. Seria muito mais simples e justificável você fazer esse tipo de procedimento do que mandar para o Ministério Público, até abrir inquérito para investigar. Sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer absolutamente nada. O SEMAI vai lá, faz o reparo a tempo e tal. Agora, eu não sei por quê. Me parece um tom mais político esse, viu? Porque é uma coisa técnica, não penso que seja difícil de se resolver e não há necessidade de chegar na esfera do Ministério Público, no meu entendimento. Mas é uma coisa que precisa ser feita, um trabalho que precisa ser corrigido, precisa ver onde é que está o defeito e até por conta desse prêmio que Rio Preto recebeu. Não é um fator como esse que pode aí manchar o selo ambiental, o troféu que o Rio Preto recebe. Seria ideal você ter esse trabalho executado e evitar problemas aí para as pessoas que moram por ali. Não é isso? Isso mesmo, Esse procedimento começa hoje para o Romani? E isso. A denúncia vem de quando? Ele enviou, né, ontem. Eu também recebi do assessor do vereador. Mas isso já tramita já tem algum tempo, porque o vereador, na época, chegou a solicitar primeiro ao SEMAI. E aí, segundo ele, não teve resposta e por isso que foi para a questão do Ministério. O prefeito de Rio Preto não deve gostar disso, não. Ele não deve estar contente com isso. Onde é que está o erro aí? Tem alguém que está errado aí. Alguém está errado. Precisa apontar. Se o vereador vai lá, ele está fazendo a parte dele. Sim. E outra, ele não está denunciando por denunciar, ele está dizendo que existe um defeito lá e que precisa ser corrigido. Ele está trabalhando como fiscal em defesa da população. Chega lá, mostra o defeito.
Agora, você ter o defeito e procurar resolver é uma coisa. Agora, você saber que existe o defeito e protelar, aí tem que ir Ministério Público mesmo. Então, eu retiro o que eu disse Isso, no foi primeiro essa comentário. amorosidade que fez com que o vereador procurasse o Ministério Público. Então, agora sim o Ministério Público entra na parada para tentar resolver. Não sei o que se passa, sabe? A gente tem que ter discernimento. A pessoa tem que saber que é uma coisa que está incomodando alguém. E o munícipe paga o seu imposto, paga caro da água. Não é barato a água em Rio Preto, não. A água e esgoto em Rio Preto são caros. Entendeu? Então, tem que ter um atendimento privilegiado, tem que ter um atendimento de primeira. Agora, esse é um assunto grave, vazamento de esgoto, que cai no Rio Preto, contamina o Rio Preto. Aí vai ser água tratada só lá na estação de tratamento, ela percorre todo o trecho da Filadélfia até chegar na estação de tratamento. Então é uma coisa ruim para a cidade. Agora, eu não sei, mas está me cheirando uma briga política isso. Alguma coisa me diz que tem cheiro de briga política. A Câmara realiza hoje à noite uma solenidade em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Serão 15 homenageadas, 15 lideranças femininas aí, e as vereadoras Cláudia de Júli, Karina Caroline e Márcia Caldas vão aí evidenciar a atuação dessas mulheres que são destaques em diversos segmentos, empresárias, educadoras, motoristas, voluntárias sociais e profissionais também da área de gestão de pessoas, além de representantes da Guarda Municipal e do Poder Judiciário. Então, é aberto ao público, as mulheres que quiserem prestigiar lá, é só comparecer à Câmara Municipal 8 horas da noite. Merecem toda a homenagem do mundo às mulheres de bem. Tem um caso, né, Marcos? A Secretaria da Saúde está investigando aí uma nova suspeita eu quero comentar daqui a pouco. Coronavírus. É que a senhora hoje esqueceu de me avisar da gente conferir o placar. O placar do Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia Futebol Clube. Olha lá, vamos ao placar. Rodrigo Garcia, privatização, pedágios na região. Olha ali, estamos no dia... 26º corrido, né? Contando sábado, domingo, desde o dia 10 até hoje, dia 6. Vai completar, daqui a pouco vai completar um mês que nós formulamos o convite. Evidentemente que a gente entende que o governador está lá trabalhando, para ele sair de lá, vir aqui, dar uma entrevista, é difícil, é complicado, a gente até entende isso aí. Mas está aí feito o convite ao nobre vice-governador Rodrigo Garcia. Aliás, ele arrumou um tempinho para ir no jornal, aí, no Diário da Região, dar aquela entrevista sobre essa privatização aí. Eu estou querendo que o Rodrigo venha aqui para falar dos pedágios. Pedágios. Aqui na Euclides da Cunha, Feliciano Salles Cunha e Assis Chateaubriand. Vamos começar, pedágio. Você sabe o que significa pedágio? Pega a palavra pedágio, vamos separar em dois. Pede ágio. Pedágio. Tá certo? Pede ágio. É isso. Estou falando com sinceridade. Não estou de brincadeira. Não tá brincando, né? Não, estou falando sério. Então, o pedágio é nada mais, nada menos do que uma forma que o empresário arrumou de, através da política, auferir grandes lucros. Grandes lucros. Ontem o Fábio Marcondes disse aqui que é a favor da privatização, pedágio. Isso funciona em países desenvolvidos, onde o cidadão cobra o governo de forma efusiva, efetiva. Ele quer serviço, ele quer transporte, ele quer aquilo parecendo uma passarela para ele passar com o carro dele. Então aí uma exigência do consumidor, de quem usa e de quem quer um bom serviço. Aí o cara vai lá e paga o pedágio. Ele quer uma coisa melhor, ele vai lá e paga. Agora, no povo brasileiro, no Brasil, que não se tem cultura de pagar pedágio, se tiver pedágio ou se não tiver pedágio, o cara passa no buraco, o cara derruba a ponte, faz e acontece. Então não existe essa cultura para isso. O que acontece? É uma maneira do empresário, aquele que explora a rodovia,
Se ele tivesse construído a rodovia, se ele tivesse vendido o serviço para as pessoas, beleza. Mas ele pegou uma coisa pronta, pegou uma rodovia pronta e botou 9 pedágios para receber da população. Então, é isso que eu quero que eu explique aqui. Né? E quero que explique também a situação lá de Mogi das Cruzes, que lá ele não aceitou, achou que não tem que ter pedágio aqui. Na nossa região tem, na região dele. Aqui o reduto eleitoral. Eu acho que o Rodrigo quer penalizar. Eu acho que o Rodrigo, porque ele tem pouco voto aqui. Ele tem pouco voto aqui. Aqui ele falou uma vez, falou, aí em Rio Preto eu tenho voto, como é que é? Eu apanho demais e tenho voto de menos. E vai continuar apanhando, Rodrigo. Enquanto você estiver fazendo esse tipo de política, eu não sei se te incomoda, se te risca, se te belisca alguma coisa, mas nós vamos continuar cobrando aqui. Então eu disse o seguinte, eu quero, nesse período aí, já tem quase um mês que nós pedimos para o senhor vir ao programa, continua aberto o prazo aí, o prazo é extenso, enorme, até a hora que o senhor achar que deve comparecer. Eu cortei você, o que foi? Era só o caso de coronavírus, mas não é relacionado a isso, não. Não, mas no bloco anterior você falou da homenagem para as mulheres, não é isso? Isso. E nós tivemos uma operação ontem brutal da Polícia Civil de Minas Gerais que deflagrou a Operação Marias, com o objetivo de coibir a violência contra a mulher. A 3ª Delegacia Regional da cidade participou da operação. Foram cumpridos 4 mandados de prisão contra homens agressores. Os suspeitos têm idades entre 19 e 37 anos e foram presos. Ontem eu estava ouvindo uma mulher, uma especialista, falar sobre essa questão de agressão de marido e mulher de casal. E ela foi muito franca, esclarecedora, quando ela citou a Lei Maria da Penha. Por incrível que pareça, eu não sei o que aconteceu com a sociedade brasileira em relação ao homem no casamento, que aumentou o feminicídio depois. Aí veio aquela medida protetiva que o cara não poderia ficar 100 metros longe da mulher. Sabe, o cara vai lá e mata. Eu não posso ficar lá 100 metros, então ele vai lá e mata. O que é isso? Eu não entendo. Aqui a lei é para proteção, não é para incentivar o assassinato, o feminicídio. O que você tem ouvido falar de feminicídio nos últimos tempos é uma coisa impressionante. Aumentou, eu tenho a impressão. Sim. Os números nem sempre batem. Na verdade, existe aí uma manipulação quando você joga números de violência policial, enfim, tudo relativo ao governo, eu fico com o pé atrás. Inclusive a revelação de números. Então, essa história do feminicídio, nós nunca ouvimos falar tanto disso como nos últimos tempos. É uma coisa impressionante. E é preciso esclarecer. É preciso que você saiba, você, homem que está assistindo ao programa nesse momento, que a violência contra a mulher, a violência, o caso do feminicídio é gravíssimo. O sujeito está pegando 30 anos de cadeia. Né? Então, não é mais como era antigamente. Né? Antigamente era punido, mas não era e tal. Agora não, agora pega. Só que tem aí e invoca-se novamente o Código Penal brasileiro, que é arcaico, dos nossos antepassados. Esse Código Penal brasileiro é de 1800 e alguma coisa. Da época de Marechal Deodoro, de Dom Pedro. Vem esse código aí. Tem muito, 90% é daquela época ainda, você acredita nisso? Você sabia disso? Acredito, Marcos. Você sabia? Não sabia que é desde aquela época. Se você pegar o Código Penal brasileiro, o punitivo tem coisa da época do Brasil Império lá. Ainda sendo cumprido em legislação mais atual, mas tem coisa que foi baseada naquilo. É impressionante. Enquanto não mudar esse conceito, enquanto não se fizer uma política que caiba na cabeça do homem e mostre para ele que ele não precisa cometer feminicídio, que ele pode aguentar o ciúme deles um pouquinho, o ciúme que ele tem um pouco,
que ele pode arrumar uma outra companheira, uma outra namorada, talvez até mais bonita daquela que ele estava. O dia que botar na cabeça de que ele tem capacidade para isso, talvez diminua um pouco essa questão do feminicídio. Mas eu nunca ouvi tantas vezes se falar em feminicídio como nos últimos tempos. Aumentaram também as denúncias, né? Com a medida protetiva aí, muitas mulheres que antes não tinham coragem de denunciar seus companheiros, agora também começaram a denunciar. Então, essa questão da medida protetiva, é minha opinião, tá? Eu respeito de todos. As pessoas que fizeram isso foram especialistas, foram pessoas capacitadas e tal. Mas quando você estabelece uma medida protetiva, no meu modesto entendimento, é uma situação que você cria de incentivo ao cara cometer o feminicídio. Porque aí é que ele fica bravo. Ele já andou bravo com a mulher foi na justiça. Aí ele está bravo com a mulher, porque a mulher foi na justiça. Foi na delegada. Ele já foi na delegada prestou depoimento. Daí estabelece a medida protetiva, que é resolve você colocar a medida protetiva? Não. Você não pode chegar 100 metros perto da mulher. Não resolve. O cara vai lá e pega e acaba praticando o assassinato. Então é uma outra coisa que precisava ser revista também. Para mim é um estímulo ao homem. O cara já está nervoso, já está com ciúme, já está morrendo de paixão, a mulher não quer retornar e tal. Ele vai lá e ele pratica isso. Eu acho que até é um estímulo para cometer esse tipo de crime. Quer mais? Não, tem mais coisa Marcos. aqui. Não, tem mais aqui. Tem mais aí? Opa. O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAEC, cumpriu na manhã de ontem mandados em São José do Rio Preto. Atenção. São José do Rio Preto, Monte Aprazível, José Bonifácio e Palmeira do Oeste, durante a operação contra falsificação de agrotóxicos no interior. É brincadeira o que os caras estão fazendo. Os caras são artistas. Essa gente, eu não sei, tem muito artista, porque os caras conseguem falsificar o agrotóxico. O que acontece? O cara vai lá e compra o agrotóxico falsificado para combater aí as pragas da lavoura, ele joga o agrotóxico não funciona coisa nenhuma. Daí dá um nó na cabeça da Embrapa, que estudou pra caramba para saber que tipo de agrotóxico poderia... mas por que não está funcionando? Eu tenho que estudar de novo para inventar uma coisa mais forte e tudo mais. Enquanto isso, nós vamos comendo agrotóxico. Nós vamos almoçando agrotóxico, jantando agrotóxico, tomando café da manhã com agrotóxico, e assim vai. E os caras dando conta de falsificar agrotóxico. Tem cada... O brasileiro tem uma criatividade para essas coisas, para enganar, para ludibriar, para driblar. É uma coisa impressionante, né? É uma coisa impressionante. E falando nisso em driblar e ludibriar, essa coisa toda, ficou esclarecido o caso do Ronaldinho. Aí na rede social bombou, porque o Ronaldinho foi detido no Paraguai, o Ronaldinho Gaúcho, porque estava usando passaporte falso. Aí o cara escreveu, né? Olha, eu vivi para ver o Ronaldinho Gaúcho chegar no Paraguai com passaporte falsificado. Nós brasileiros, eu vou dizer, a nossa cultura, e eu explico por quê, nós não somos patriotas. Nós não somos patriotas. Nós brasileiros não somos patriotas. Dificilmente você pega um patriota aqui. Sabe por quê? Porque a nossa origem, ela não é exata. A nossa origem é uma origem falsificada. Porque aqui você não tem o brasileiro. Você não tem o brasileiro verdadeiro, o original. Aqui você tem uma mistura de raças, de etnias. Você tem aqui, vamos falar daquelas que mais chegaram. Italiano, alemão, japonês, português, espanhol, inglês. Então, cada um aqui, a hora que toca o hino nacional, ele vê a bandeira dele. Entendeu? O Brasil, a bandeira brasileira mesmo, é de poucos. O Brasil é Guarani. O Brasil seria dos índios. Aqui eles estavam. A terra era deles. Tomaram de assalto. Os portugueses, quando vieram para cá, tomaram a terra dos índios. Mas você quer defender o índio, então vai lá morar com o índio. Vai ter um imbecil que vai fazer um negócio desse aqui.
para eu ir morar lá na tribo indígena lá. Mas não é, você tem que respeitar a pessoa que estava na terra. Eles estão aqui desde a origem. Há quantos milhões de anos eles estão aqui? Existem indícios, através da ciência, de que eles habitavam aqui há muitos anos. Então, o que acontece? Uma parte, por isso que eu defendo, uma parte não teria que ser deles, eles estão aqui, eles estavam enfincados aqui nessa terra, chamada Brasil. Então, vieram os portugueses e levaram as riquezas minerais. Até hoje se tira minério, tira tudo aqui do país, tudo se tira, né? Quando chega mal intencionado, chega querendo lucro. Então, é por isso que nós sofremos, por isso que o país está atravessando uma fase difícil, porque não somos patriotas. Gostou do comentário? Gostei, sim. Entendeu? E não é isso? Claro. Concorda ou não? Concordo. Pode com discordar você se você quiser. Temos que ser, sim, patriotas, com toda certeza. Sextou? Bom final de semana? Bom fim de semana, Marcos. Bom fim de semana para todos de casa aí. Um bom dia para você que nos assistiu até agora aqui pelo canal 7 da NET, a TV Rio Preto. E uma boa noite para você que está assistindo a reprise desse programa.